Olá, o programa Contraplano dessa semana recebe a escritora e roteirista Tatiana Baruel. Tatiana está aqui nos estúdios da TV Câmara, aqui no auditório da Câmara Municipal, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Tudo bem, Tatiana? Tudo bom, eu sei. Tatiana, você é roteirista, mas também escritora. Como é que é saltar do roteiro, trabalhar com audiovisual e ir para a literatura? Eu comecei fazendo roteiro por conta da minha formação, né? Sou formada em rádio e TV, e aí, em um determinado momento, eu decidi me especializar em roteiro. Então, comecei escrevendo roteiros de vídeo institucional, comercial, depois fui para ficção. E em 2005, quando eu voltei para o Vale, eu morei em algumas cidades fora daqui. E quando eu voltei para cá, eu fiquei sabendo que existe a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. E eu sempre tive um desejo de escrever livros também, especialmente livros para criança, que eu gosto, assim, gosto de escrever coisas divertidas. E é um público que você tem bastante liberdade, né, assim, para criar, para viajar. Então eu achei que era uma boa oportunidade de colocar um projeto que existia na minha cabeça. Eu tinha vontade de fazer um livro inspirado nos causos, no imaginário aqui do Vale. Uma cultura oral, assim? Sim, que é a minha praia também, que eu sempre gostei bastante, tanto como documentarista, que teve uma época que eu trabalhei como documentarista, e por gosto pessoal mesmo, né? E essa primeira iniciativa tua na literatura gerou um livro que se conta daqui? Primeiro, se chama Que Se Conta Daqui. Então, eu convidei a Érica Turci, né, que é uma amiga minha, historiadora, e aí nós escrevemos o projeto e fizemos essa dobradinha, né, ela coordenando a pesquisa e eu fiz o texto. E foi uma experiência muito bacana, a gente passou por volta de uns 6 meses entrevistando pessoas aqui do Vale, principalmente Jacareí, né, a maioria de Jacareí. E foi muito divertido, a gente conseguiu um material vasto, fizemos uma seleção, e aí em cima desse material eu escrevi, então ele foi um ponto de partida. Assim, vocês trabalharam então com os depoimentos assim, de uma história que as pessoas contam para você criar contos em cima disso, contos ficcionais? O primeiro, o Que Se Conta Daqui, ele está bem pautado em causos que a gente ouviu, então tem causos que estão bem parecidos com o que a gente ouviu, mas ainda assim você sempre mexe, né? Não tem como, né? Ainda mais sendo caos e muitas vezes assim, você pega um personagem que é interessante, mas a história inteira não é legal, ou você pega trechos interessantes e transforma aquilo numa narrativa. Então tem a mão ali do escritor, né, da escritora para poder dar uma liga, né? Tatiana, você acha que a literatura te dá mais liberdade? Porque uma coisa é você escrever um roteiro, né? Para quem não conhece o que é o roteiro. Roteiro é um texto para ser gravado, né? Para ser filmado. Então você tem as limitações aí do que você colocar no papel, você vai ter que transformar isso em imagem, em cena. E já na literatura, você não tem essa preocupação. Você pode inventar o que você quiser, porque a mídia vai ser aquela ali, o papel. Você acha que isso é mais estimulante do que no roteiro? Ou lidar com essa dificuldade no roteiro também é uma... eu acho o roteiro muito bacana, porque essa limitação desafiante me estimula. Você ter... O roteiro, ele tem uma dinâmica, né, bem diferente do conto. Eu gosto dos dois. E mesmo o roteiro, quando ele vai ser filmado, no roteiro de ficção, por exemplo, quando o diretor está no set ali, ou nos ensaios, muitas vezes nos ensaios rolam improvisações em cima daquilo, né? Então, uma vez que ele saiu de você, ele está no mundo. Você tem, sim, claro, o diretor, a tendência é que ele siga o roteiro, né? Mas não necessariamente. E muitas vezes fica melhor uma improvisação de um ator. Então, mesmo o roteiro, ele tem essa flexibilidade, né? Mas eu gosto, assim, dessa brincadeira, assim, de você ter limites também. Não, e o conto tem também, né? O conto tem, porque uma história, a história não pode ser muito longa, você tem uma estrutura também, né? Que a gente sabe que é bacana ter como referência, né? Estrutura dramática, porque senão a história fica chata. Então, ambos são bacanas, eu gosto dos dois. Como é que foi a finalização do Que Se Conta Daqui? Esse livro foi distribuído
em escolas públicas, as pessoas podem encontrá-lo Foi. na biblioteca? Pois é, na biblioteca sim. Ele foi distribuído nas escolas públicas, Jacareí, algumas bibliotecas da região também tem. E na biblioteca daqui você encontra o que se conta daqui. Vocês se surpreenderam muito com as histórias? Tem muita coisa que foi revelada nesse processo de levantar essas entrevistas e conhecer um pouco da história oral da cidade? Sim, sim, foi bacana, assim, foi muito interessante. Eu, especialmente, fiquei muito ligada nas histórias de assombração, que eu gosto muito, desde criança. E já durante a pesquisa do que se conta daqui, eu já saquei que havia material ali, que eu já sabia que não ia dar para usar tudo no livro, e já fiquei com vontade de fazer o segundo, né? E então, eu já falei para a Érica, falei, olha, o próximo livro vai ser esse, só sobre histórias de assombração, histórias encantadas, desse universo mágico mesmo, fantástico, né? Porque o que se conta daqui, ele aborda Jacareí, mas em vários aspectos, não só esse lado do imaginário popular, tem de tudo, assim. Tem uma passagem que a gente fala do Bartolomeu, da Revolta do Sal, a gente fala... A transposição do Rio Paraíba. Gomes Leitão, então tem tem uma vários pegada personagens. histórica, assim, que se a gente for buscar a documentação, nós vamos encontrar aí tem referência a alguns fatos narrados. Sim, então tem personagens que de fato existiram. Mas no livro, nós não tivemos nenhuma preocupação com, como é que eu posso dizer, com o registro oficial. Não é um livro de história oficial, né? Então, assim, são causos nos quais esses personagens que de fato existiram aparecem. Então, é diferente, né? O Gomes Leitão mesmo, né? No livro aparece aquela história lá de que ele foi engolido pela terra, né? Como é que é essa história, Tati? Então, o Gomes Leitão, ele era um escravocrata, né? Um cara muito rico. E... Inclusive o museu se chama Solar Gomes Leitão, era propriedade dele. Era dele, E aí, assim, ele era um homem muito poderoso, né? Muito autoritário também. Aí, um determinado dia, estava chovendo muito. E aí, ele se enfureceu e mandou um escravo atirar para o céu, para se vingar de Deus. E aí, o escravo não quis, ficou com medo, né? Falou, não, isso eu não faço. E aí, ele mesmo atirou. E aí, dizem que nessa hora, a terra se abriu e aí ele foi engolido pela terra. Então, esse é um dos causos que está no livro sobre o personagem que de fato existiu e que a gente acabou colocando também. Então, tem de tudo. O livro é uma mistura. Assim, tem histórias ou não, o que é fato é que ele realmente mudou o curso do Rio Paraíba, né? Isso também está lá no livro de vocês, né? Ele mudou. O rio passava exatamente nessa região onde hoje está a Câmara Municipal, a Praça dos Três Poderes, né? Exatamente. Ele mudou para poder beneficiar a propriedade dele. Colocou os escravos para... Como é que foi essa história? Então, essa história aí também a gente não pesquisou a fundo não, mas com certeza colocou seus escravos. O que está no registro da cultura oral é que ele mudou o curso do rio. Sim, sim. A gente tem uma pesquisa lá na época, a gente conversou com algumas pessoas, foi uma briga, né? Não foi simplesmente ele decidiu e mudou, né? Mas aí o que a gente se ateve foi esse ponto, né? De mudar o rio, essas coisas curiosas, sabe? Nosso foco foi mais para isso, assim, não para as brigas políticas. A gente foi pegando o que a gente achava mais pitoresco, sabe? Em cada história. Tá, você trabalha muito com a questão da memória oral, né? Dessa cultura que vai sendo repassada. Uhum. Você acha que hoje em dia isso está se perdendo? A gente precisa ter esse cuidado mesmo de se registrar? As pessoas estão parando de contar histórias ou elas estão contando histórias de outras formas? Eu acho que elas estão contando histórias de outras formas, mas eu acho que esse contato, olho no olho, eu acho que isso... Como existia, como era antigamente, isso não, é bem mais raro, né? Você sentar para tomar um cafezinho, antigamente quando não tinha televisão, né? Ou mesmo antes do rádio, né? Era muito comum que as pessoas sentassem para conversar, né? A gente ouviu muito isso nas pesquisas.
de pessoas mais velhas, né? Que era um hábito mesmo das famílias, assim. Depois do jantar, contava-se histórias. Então, isso a gente não tem mais, né? Hoje fica todo mundo assistindo televisão, na internet, né? Esse tipo de hábito, eu acho que se perdeu. Essa Tá sociabilização se perdendo. se transformou, né? Mas as pessoas continuam contando histórias, né? Hoje você consegue contar histórias com o celular, né? Consegue fazer um vídeo, enfim, escrever, né? Tantos blogs que a gente vê por aí. Então, acho que isso é do ser humano, né? Contar histórias é do ser humano. E que bom, né? Que a gente, com o tempo, vai arrumando outras maneiras de contar a história, mas não deixa de contar, né? E, bom, esse primeiro material, como você estava dizendo, te chamou a atenção as histórias de assombração. Uhum. Isso levou vocês a escrever um novo livro. Um segundo. Que se chama... Encantos e Malhação de Jacareí. Que eu participei também da Exatamente. produção desse livro. É um livro de 4 autores. Fala um pouco pra gente, Tati. Então, esse livro, na época do Que Se Conta, eu já tinha essa ideia na cabeça, né? De fazer um livro só sobre assombrações, né? E histórias encantadas. Mas aí eu não queria que o texto fosse só meu. E aí convidei você, a Maristela Lemes e a Érica Turci, né? A Érica, de novo, para coordenar a pesquisa, que ela é excelente nisso, é uma excelente historiadora. Então, esse livro tem contos de nós 3, eu, você e Estela, e a pesquisa da Érica. E acabou que foi muito divertido também, Também né? pela LIC, né? Vale a pena Também lembrar. pela LIC. E era um projeto mais amplo que teve uns desdobramentos, né? Um blog e a peça. O primeiro também teve. O Que Se Conta Aqui também teve um blog e uma peça. Agora, a diferença do primeiro para o segundo é que o Encantos a gente não teve nenhum compromisso mesmo com nenhuma história que a gente ouviu na pesquisa. A gente ouviu as pessoas, né? Fizemos uma nova pesquisa menor, mas aí foi só uma referência mesmo, né? A gente teve muito mais... A gente gravou as pessoas e a partir do que elas contavam, a gente criou histórias fantásticas ou fictícias, né? Sem a preocupação de se ater ao relato, né? O Que Se Conta ainda tinha, assim, alguns causos ainda eram bem parecidos com o que a gente ouviu. Já o Encantos, não, né? O Encantos, esses relatos serviram como inspiração, né? Mas... Por que esse fascínio com histórias de assombração, né? A gente vê que não só o seu fascínio que te chamou a atenção, mas a gente vê a peça, é legal você falar da peça também, como é que foi, mas a gente percebe que existe das histórias que se contam na cultura oral, existe um lugar todo especial para as histórias de assombração, as histórias de terror. Por que você acha Eu acho que talvez o ser humano também tenha uma curiosidade, né, pelo sobrenatural, pelo que existe após a morte, né, esses temas misteriosos, digamos, né, do além-mundo. Talvez seja por isso. Eu notei que quando a gente fez a primeira peça do Que Se Conta Daqui, as histórias que sempre chamavam mais atenção eram as de assombração nas escolas. As crianças adoram. Então, eu acho que isso, talvez esse fascínio mesmo pelo desconhecido. E as histórias de assombração, geralmente, elas têm um suspense, dá um medinho, né? Como é que foi a peça, Tati? Você fez a transposição do texto literário para um texto de teatro? Quem se envolveu nesse processo? Onde a peça foi apresentada? Então, no primeiro livro, a peça foi produzida, né, pelo Feu. Ele foi o ator. E aí a gente conversou, sim, ele leu o livro. Na época o livro não estava pronto ainda. Nós tínhamos os textos, né, já os contos, os causos. E aí a gente foi conversando, mas a gente deu carta branca para ele fazer uma peça com o que ele achasse melhor. Obviamente não couberam todas as histórias, né? Ele escolheu algumas e mostrou pra gente, a gente ia conversando, mas assim, foi uma produção dele. E no segundo também, assim, a mesma liberdade que a gente deu pro Feu, também rolou isso com a Ale Freitas e com a Zildinha,
Porque eles são atores, né? Eles sabem o que estão segundo fazendo, foi o né? Alê Freitas e a Zildinha. Eu nunca escrevi texto para teatro, não. Então, e também nem houve necessidade, porque eram peças curtas. As duas tinham mais ou menos meia hora, por aí, 40 minutos. E aí foi bacana, assim, foi um processo bem orgânico mesmo. Eles leram as histórias, a gente ia conversando junto, assistindo. Foi bacana, foi muito legal, mas não teve um texto, não. E onde foram apresentadas as peças? Dos dois Nas livros? escolas. Escolas. Não só em escolas, em outros lugares também, na biblioteca, centros culturais, mas na maioria das vezes nas escolas. Uma outra coisa em comum entre os dois livros é a questão da ilustração, né? Os dois livros têm um trabalho de ilustração bem bacana. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Foi muito legal também essa parceria com o Cid, Laurindo Cid, que é o ilustrador do primeiro livro, que é um artista daqui de Jacareí incrível. E ele também já tinha uma afinidade, um apreço pela cultura popular. Já trabalhava com isso e foi muito legal, assim. Ele tem um estilo que a gente gostou bastante, que a gente achou que casava bem com o livro. E o segundo foi feito pelo Raico, que é outro ilustrador que eu também adoro, daqui de Jacareí também. Já ganhou alguns prêmios. E foi, assim, nas duas parcerias a gente curtiu muito, assim, ficamos muito felizes, porque eles pegaram bem o clima do livro e também foi um trabalho colaborativo, né? A gente ia mandando as histórias, lembra, né? E aí, como esse processo é muito legal, né? Assim, do rascunho, aí vai mudando, vai adaptando. Foi legal, foi muito bacana. Nós temos um vídeo, Tati, aí que nós preparamos com... Porque todo o processo da escrita do livro, ele envolveu também o registro desses contadores de história, né? As pessoas que a gente foi entrevistando no processo, para poder, a partir dali, fazer os textos que estão no livro. Então a gente tem uma edição aí que a gente vai assistir agora, aqui no programa Contraplano, um pouco dessas pessoas contando as histórias que geraram o livro Encantos e Malassombras de Jacareí. E as relações não são mais pessoais, entendeu? A televisão é a rainha do lar. Ninguém conversa, ninguém... O ambiente propício dessas histórias é a conversa, é o pessoal. Então, elas não fazem parte do cotidiano das pessoas hoje. Não que as assombrações não existam, as assombrações estão aí, entendeu? Elas sempre estiveram, mas falta esse pessoal, essa relação pessoal. Se não há diálogo, se não há conversa, não pode haver história, entendeu? E talvez essa seja a maior assombração do nosso século, né? São Longuinho. Aí eles acham, já achei. Falei, então dá 3 gritinhos. Aí, 3 gritinhos? 3 pulinhos. 3 pulinhos e 3 gritinhos. Achei meu São Longuinho, achei meu São Longuinho, achei meu São Longuinho. Mas tem uma fé com São Longuinho, esses dias ele perdeu um documento da vaca aí. E precisava do documento, Falei, meu Deus do céu, onde foi parar esse papel? Aí ele estava aqui, e eu deitei lá na cama, fiquei rezando. Falei, ai, meu São Longuinho, ilumina ele para falar onde está esse papel, né? Que é preciso desse papel. Ele pegou, foi lá no quarto, falou, eu tive uma ideia de onde teve o papel. Da onde está o papel? Eu falei, não, você não teve uma ideia, não. Achou? Achei. Eu falei, então pode agradecer o São Longuinho. Que é o São Longuinho que achou, porque eu já tinha pedido para ele fazer você achar. Agora, pilão de ouro, alguém contaram isso? É, lá no Paraty. Ah, não acredito, morei lá perto, não vi pilão nenhum. Eu disse que tem um pilão de ouro lá. Ah, é? Então nós vamos lá ver o pilão de ouro qualquer dia. Na verdade, eu sempre falo, tem uma coisa que eu sempre digo, que morto e vivo é tudo a mesma coisa, né? O que está morto já foi vivo, e o que está vivo vai ser morto. Então é igual,
Se bem que esses do além, as pessoas têm medo, a maioria das pessoas tem medo. Mas, na minha opinião, são iguais, entendeu? E até acho que é mais vantagem virar assombração do que o sono eterno dos justos. Coisa mais chata, entendeu? Ficar dormindo uma eternidade. Pelo menos a assombração tá aí, tá se distraindo com o povo, faz medo, tá? Então não é tão ruim assim. Não sei se a senhora... Agora, a história do tio Matheus com o diabinho na garrafa, que daí o diabinho Da gostava sogra. de sogra. A sogra que era o tempo quente do diabo, né? Então, o diabo, todas as coisas, pula para lá, pula para cá, faz arte de um jeito, faz arte de outro, daí o outro pegou e falou assim, sabe o que eu vou fazer? Para eu fechar esse diabinho na garrafa. Como se que eu vou fazer para me fechar esse diabinho na garrafa? Aí pegou, pôs a garrafa lá e ficou com a tampa na mão e pula para lá e pula para cá e falou para ele, você sabe que isso aí é a tua sogra. Se você entrar daqui, você tá livre dela. Ele pluc na garrafa, tampou, pronto. Que de sogra até o diabo tem medo. De sogra, então o diabo tem medo. Ele entrou dentro da garrafa de medo, porque ele estava fazendo arte e para ele ser livre da sogra, só se entrasse ali. Aí ele entrou. O diabo que fica desse tamanho, fica desse tamanho, fica do tamanho que quiser. Ele tinha medo de sogra. Tinha medo de Sogra sogra. e diabo Quer dizer, não que o diabinho tem medo de sogra de todo jeito. Em todo lugar ele tá lá com medo da sogra. Muito bom. Agora o Elcio que sogra tão boa, porque tem duas. Tem gente que gosta, né? Ah, tem sogra boa também. Tem sogra. Diz que tem, né? Diz que tem. Diz que tem sogra Diz boa. que tem mesmo, porque a minha é ruim. Antigamente, todos eles diziam que Santo Antônio E arrumava arrumava? casamento. Arrumava casamento para todo mundo. Você fez isso assim ou não? Eu não. Mas todo mundo dizia, e São Benedito é cozinheiro, né? São Benedito, eu creio demais também em São Benedito. Ele me ajuda demais na cozinha, porque aqui, né, às vezes está fazendo comida para nós, já chega um, atrás daquele chega outro, eu digo, ai, meu São Benedito, me ajuda, faça que a comida dê, né, para mim não passar vergonha. E você sabe que dá certo. Sem dúvida. Vocês já ouviram dizer alguma vez na vida de vocês que o diabo foi bom? Pois aqui o diabo foi bom uma vez. Foi bom um dia, o diabo. Meu primo Salim era mascate. Vendia de porteiro em porteiro, né? Fazendo, tá? Punha as malas em cima do animal e ia para as fazendas mascatear. E nos caminhos de roça tem essas capelinhas, essa Santa Cruz. E tinha uma lá que era a predileta do Salim. Sempre que ele passava lá, ele entrava, rezava lá, fazia a prece dele. E era um São Miguel que tinha na Santa Cruz. Pegava uma pratinha, dava moedinha para o santo, aí ele olhava coisa ruim lá, São Miguel enchendo a lança na garganta. Coitadinha, coisa ruim, tá aqui uma bratinha para você também. E dava uma para o santo, uma para coisa ruim. E assim ia. Mas um dia ele saiu mascatear, estava uma garoa, um dia ruim. Ele não estava vendendo nada, mas quando começa errado, é errado até o final. Ele parou numa fazenda lá e estava com fome, pediu para a mulher se dava alguma coisa para ele comer, que pagava, né? A mulher meio com má vontade e tal. Falou, nossa, se eu quiser eu dou um ovo para o senhor cozido. Esse tá bom, depois nós paga a senhora e tal. Ele comeu um ovo, daí um ovo era pouco, ele pediu outro, acabou comendo 2 ovos cozidos. Daí ele perguntou para a mulher, e quanto nós paga para a senhora? Daí o negócio azarou. A mulher pegou um papel, um lápis, e começou dos 2 ovos, ia sair 2 pintos, ia ser um galo, uma galinha, ia sair uma ninhada de pintinho, da ninhada de pintinho. Eu sei que para encurtar a história, ela deu o preço de um sítio para o Salim. Mas esse nós não tem dinheiro para pagar. Seu Salim, o senhor paga ou põe na justiça? E foi parar na justiça mesmo.
Aí o Salim andava que daí que não vendia mais nada mesmo, porque ele estava com a cabeça atormentada com aquilo. E chegando um dia lá da audiência e tal, e ele não sabia o que havia de fazer. Aí passou na Santa Cruz, rezou lá um pouco, pôs a moeda do santo, eita, coitadinha, coisa ruim, toma pra você também. A hora que ele saiu, coisa ruim já estava na porta da Santa Cruz, montado a cavalo, de terno bem apessoado. Ô, seu Salino, o que está acontecendo com o senhor? Que você está meio aborrecido, tá? Eu vou contar para você. E contou a história. Falou, não, seu Salino, eu sou advogado, eu vou defender o senhor. Ah, tá. Contou lá o dia da audiência. Mas nós... Não, seu Salino, eu vou lá, meu papel é advogado, eu vou lá defender o senhor. Depois o senhor vê como é que nós somos para pagar serviço do senhor, não sei o que, tá. Ah, seu Salino, fique sossegado que eu... E chegou no dia, vieram parar no fórum, uma casa velha de Taipa. Mulher lá querer receber, tá, confusão. E o juiz perguntou, como é, seu Salino? O senhor tem advogado? Nós temos, sim, senhor, mas não chegava nunca. Eu sei que ele estava quase indo preso já. E chegou o homem, ajeitando a gravata, depressa. Perdão, meritíssimo e tal, pelo atraso, mas eu estava plantando uma roça de feijão cozido e não podia largar, que senão ia zangar o feijão. O juiz olhou para a cara dele, mas doutor, além de chegar atrasado, o senhor ainda me disse que estava plantando feijão cozido? Lá feijão cozido brota. Ora, meritíssimo, e lá, ovo cozido da Pinto, pronto. Salim não precisou pagar nada, como é que ia sair 2 pintos do ovo para dar preço de um sítio? Foi absolvido de ter que pagar. Ele foi lá agradecer o ovo, tal. Falou, não, seu Salim, eu que tenho que agradecer ao senhor. Como assim? Não, seu Salim, o senhor é a única pessoa que tem dó de mim. Quando o senhor passa lá na Santa Cruz, o senhor põe a moeda lá, depois põe outra, o que o senhor fala? Coitadinha, coisa ruim, tá aqui uma pra você também. Pois eu sou o capeta da Santa Cruz, estourou e sumiu. O diabo foi bom uma vez, ajudou o Salim. Deixa eu ver aqui. A gente não está muito velho, não sabe muita coisa, só quando ficar velho que eu vou aprender. O pessoal acha que a gente velho conta mentira. Às vezes é uma coisa que ele viu que era verdade, mas depois, quando ele ficar velho, o pessoal fala assim, mentira, tá variando. Cabeça fraca. Então é onde que às vezes a pessoa vai deixando de alguma coisa que sabe contar. Programa Contraplano dessa semana, recebendo a escritora e roteirista Tatiana Baruel. Tatiana está aqui nos estúdios da TV Câmara falando um pouco sobre o seu trabalho, sobre literatura, cinema, roteiro. Tati, é muito difícil trabalhar com roteiro? É muito difícil encontrar um mercado para trabalhar com isso? A gente consegue... Qual que é a sua experiência? Você trabalha com roteiro há quanto tempo? Eu trabalho com roteiro há uns 10 anos. E eu faço trabalhos aqui para o Vale e para São Paulo. E boa parte dos meus trabalhos eu faço por São Paulo. Hoje, em São Paulo, o mercado está bem mais interessante, por conta dessa nova lei agora também, né, da produção, que as TVs a cabo têm que produzir, né, programação conteúdo própria, nacional. Isso vai gerar Então, lá em São Paulo está tendo muito mais trabalho, está bem interessante, não só para roteirista, né, para outros profissionais de audiovisual também. Aqui no Vale, isso não teve reflexo, porque a maior parte dos roteiros que são produzidos aqui são mais na área institucional, né, comercial. Mas existe agora uma nova tendência na publicidade ou no roteiro institucional de contar histórias para usar os elementos da dramaturgia para vender um produto ou para falar de uma empresa. Uhum. Esse é um campo novo para um roteirista trabalhar? Também, principalmente o roteirista de ficção, né? Porque
Tem roteiristas que fazem só roteiros de vídeos institucionais, comerciais, digamos, textos mercadológicos, né? E o texto de ficção é diferente. Então, se você quer trabalhar com storytelling, né? Que é esse conceito que tem sido difundido aí, com criação de personagem, então você já precisa ter uma outra bagagem, né? Digamos. Ou se você quer escrever um curta-metragem, um longa, um docudrama, um programa de TV, é importante que você tenha esse repertório de dramaturgia, né? Que já é outra praia. Assim. Tati, nós estamos estreando um quadro novo no programa Contraplano, já que o programa fala muito sobre o audiovisual, que é a pergunta da técnica, né? A pergunta da central. Porque o nosso pessoal aí, todos eles são envolvidos com produção audiovisual de alguma maneira, além do trabalho na TV Câmara. Então hoje o Emerson Galati, também conhecido como mestre da edição, ele vai fazer uma pergunta para você também. Eu gostaria de saber o que é necessário, né? O que uma pessoa tem que ter de atributos, de qualidade, para ser um bom roteirista? Bom, é importante que ele goste de ler, que ele goste de escrever, ter poder de síntese, saber sintetizar informações, ser uma pessoa criativa, né, que consegue encontrar soluções inventivas ou formas, né, por exemplo, num vídeo institucional, né, muito bom você usar da criatividade para deixar o vídeo mais atraente, né? Na ficção, então, nem se fale. Ser observador, principalmente na criação de personagens, então tá atento aí nas conversas, né? Da vida, enfim, observar as pessoas. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de ver gente, pelo menos, né? Você não precisa, tem muito roteirista, escritor que é até isoladão, né? Assim, são pessoas mais introspectivas, mas são observadoras, né? Observam. E ser muito curioso, né? Assim, tá sempre buscando novas informações. Acho que o repertório cultural é muito importante, né? Você tá sempre lendo, vendo filmes, indo ao teatro, ouvindo música. Com as antenas antenadas, né? Porque as ideias estão por aí, né? As informações estão por aí e podem ser material para uma história, né? Tati, aqui no Brasil, quais os roteiristas assim que você destacaria, que você admira o trabalho? Do Brasil? Eu gosto do Jorge Furtado e eu gosto muito do Braulio Mantovani. É um roteirista de Cidade de Deus, de Tropa de Elite. É um cara que eu uso bastante também nas minhas oficinas de roteiro. Gosto muito do trabalho dele. E fora do Brasil, eu gosto do Charlie Kaufman, gosto do Arriaga, do Mamê. Bastante gente, Elton. Bastante gente. E outra coisa que eu queria te perguntar, você acha que roteiro é uma técnica, né? É uma forma de escrever, mas existe uma técnica, é lógico que existe espaço para criatividade. Eu posso utilizar dessa técnica para a edição de um filme caseiro, por exemplo? Aquele filme de férias que todo mundo... Hoje em dia, com a facilidade de você editar, os programas já vêm no computador, as câmeras. Você acha que é possível? Esse tipo de técnica te ajuda a fazer até um registro do mais cotidiano, assim? Porque as pessoas não fiquem também achando que roteiro é só uma coisa que está muito distante da gente, que está no cinema. Sim, é possível, claro. Lógico. Eu acho que hoje, com essas câmeras, enfim, com a facilidade que você tem, né? De ter essas mídias, de poder usá-las, assim, qualquer um pode contar uma boa história, fazer um vídeo, fazer um curta em casa. E o que a gente pode considerar como uma boa história? O que é um elemento, assim, central para se contar uma boa história? Bom, a primeira coisa que uma boa história tem que ter é conflito. Que os livros de roteiro falam muito disso, né? Você tem que ter um problema a ser resolvido. Basicamente é isso. É um personagem que quer muito algo e isso que ele quer é difícil. Porque se for fácil... também não tem história. Então, a primeira coisa que você tem que ter é personagem, antes de tudo. A segunda coisa é um personagem que queira algo, que queira muito algo. E ter obstáculos para que esse objetivo dele demore para ser conseguido. No final, às vezes, ele nem resolve. Assim, o conflito é um problema a ser resolvido, né? E às vezes, no final do filme,
o personagem não atinge o objetivo dele, mas aquilo tem uma resolução. Então, ele quer muito algo e no final aquilo se resolve ou não. E a gente fica assistindo uma história justamente para saber se ele vai conseguir ou não. Às vezes ele nem consegue. Às vezes a gente até sabe como é que o filme vai acabar, mas o que interessa é como ele vai chegar até ali, né? Como vai chegar até o final. Né? O como, às vezes, essa trajetória, isso é o roteiro, né? Isso que nos conduz na narrativa. Tati, vários convidados nossos aqui que trabalham com audiovisual em Jacareí citaram, aqui posso lembrar de cabeça aqui, o próprio Emerson Galati, o Vini Trash, ou o pessoal do Sapucaia. De alguma maneira, esse pessoal trabalhou contigo ou foi seu aluno. Você realiza oficinas de roteiro aqui pela Fundação Cultural ou outras organizações. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas oficinas e a importância do seu trabalho aqui no audiovisual da cidade. Bom, você tem consciência disso, que você é uma figura importante. Eu fico feliz, fico lisonjeada com isso. Eu já dei algumas oficinas aqui, né? Agora, dia 21, vou dar outra, um workshop de roteiro de ficção. Onde vai ser? Onde que eu posso me inscrever? Quem está assistindo o programa? Vai ser no Museu da Antropologia, dia 21 de setembro, das 9 às 16, com 1 hora de intervalo de almoço. E é gratuito. São 30 vagas e as inscrições estão sendo feitas, acredito que na Fundação Cultural. Eu não sei se é que eles estão fazendo aqui no museu. Fico muito feliz com isso que você me falou. Assim, já faz tempo que eu dou oficina de roteiro, né? Então, a gente acaba vendo que algumas pessoas seguem um caminho, né? Entram no audiovisual, né? O Emerson que está trabalhando aqui agora, né, Emerson? E fico feliz, assim, de ter podido talvez contribuir um pouquinho, né? Quem que é o público que procura essas oficinas e qual pode ser o que você trabalha, quais são os temas, né? Qual é a minha expectativa de participar dessa oficina? Olha, é muito variado, isso é muito legal, porque quando eu comecei a dar oficina, eu achava que a procura maior ia ser por alunos de comunicação, que sempre tem. E pessoas ligadas, né, ao audiovisual, mas tem de tudo. Assim, alunos de comunicação sempre tem, atores, essa galera, né, mais ligada à cultura, sempre tem. Mas tem de tudo. Eu já tive aluno dentista, engenheiro, advogado, sem imaginar, taxista. Que gostam de audiovisual. Que gostam de histórias, gostam de escrever, gostam, assim. Muitas vezes vão ali sem pretensão nenhuma mesmo, profissional. A maioria dessas pessoas não pretende assim, virar roteirista, vai porque gosta de escrever, gosta de cinema. E isso é muito rico, eu acho muito legal. Também compreender a estrutura do roteiro te ajuda a apreciar melhor um filme, a compreender um filme, de falar. Sim, porque aí você começa a sacar, né, algumas fases da história, determinadas técnicas que a gente sabe que ajudam, né, é bacana, ajuda, assim. Você começa a olhar os filmes, as histórias com um outro olhar, né? E é legal, e assim, é uma oficina que você está criando histórias. Então, sempre nas minhas oficinas tem uma parte teórica, que eu mesclo com exercícios, e aí chega um determinado ponto que os alunos fazem um argumento, e aí desse argumento a gente faz a escaleta, que é a próxima fase, e a terceira fase é fazer um roteiro. Então, a gente sempre produz... São? Depende. Assim, eu já dei oficina de 24 horas, já dei de 36, já dei de 18. E esse agora é um workshop só. Esse não vai ter produção de roteiro, não dá tempo, né? Vai ser... Assim, a gente vai fazer exercício, mas não vai dar para produzir roteiro, é um encontro. Mas, então, essa parte criativa é muito divertida, né? Porque aí as pessoas viajam, né? Aí você tem que criar uma história. E eu não dou tema, não dou nada. A única restrição é que essa história tem que ter entre 5, no máximo 10 minutos. Então, é o tempo só, a duração. Mas tema livre. E é bacana, né? Divertido, porque aí sai de tudo, né? Sai histórias ótimas. Como é que estão os teus projetos agora, Tati? Você está trabalhando em algum projeto novo? A gente pode esperar um novo livro aí para fechar uma trilogia da história oral de Jacareí? Pois é, não sei ainda, né? Jacareí, eu tenho vontade de voltar a escrever livros aqui.
sobre a cidade, mas por enquanto não tem nenhum projeto. Agora eu tô me dedicando a outra área, na verdade, agora. Mas dentro do audiovisual ainda. Dentro do audiovisual. Passar para o lado de lá, do papel para a câmera. Então, agora eu vou fazer ciência de direção num longa, que é uma área que eu adoro também, gosto muito de direção. Trabalhei um tempinho, aí me enveredei pelo roteiro e agora eu tô voltando para a direção. Porque acho que ambas são complementares, né? Assim, eu gosto das duas. Essa profissão de roteirista, de escritora, às vezes deixa a gente muito em casa, né? E eu gosto de estar na rua também, acho importante estar com gente, Existe um zelo, assim, porque você escreve a história, mas quem transforma a história, tira a história do papel é o diretor, tem uma série de profissionais envolvidos na produção, né? O diretor de fotografia, o diretor... Como é que você ver aquilo que você escreveu se materializar? Os roteiristas, às vezes, eles costumam dizer que não era bem aquilo que ele tinha pensado. Como é que é essa relação do roteiro para o que a gente vê na tela? Bom, você tem que ter um desprendimento, não tem jeito, porque seu roteiro vai ser mexido. Às vezes menos, às vezes mais, mas vai ser mexido. E às vezes as mudanças são para melhor também. Então, nem sempre quando mexe no seu roteiro é para piorar, né? Então, isso aí você tem que ter essa flexibilidade, sabe? De desapego mesmo, porque acontece. Mas o fato também de você saber que aquilo que estava no papel ganhou vida, né? Foi para as telas, é muito legal. É muito bacana. Porque um roteiro só faz sentido quando ele vira filme, né? Quando ele vira vídeo, né? Senão é papel, né? Senão é literatura. Então é bom para todo mundo, é bom para o roteirista também para ver como é que aquilo se transformou, se funcionou, né? Então, tem um roteiro que ninguém mexe, mas também que não vira vídeo, não vira filme, não faz sentido, né? Bom, Tati, queria que vamos chegando ao fim do programa, gostaria que você ficasse à vontade aí para falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que você quiser comentar a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. As câmeras do Contraplano são todas suas. Bom, fiquei muito feliz por saber que tem algumas pessoas aqui em Jacareí que seguiram o caminho do audiovisual, né? Espero que a produção audiovisual aqui no Vale só cresça, né? Em quantidade e em qualidade, principalmente. E queria agradecer, obrigado pela oportunidade, é sempre bom estar falando, né, sobre o Vale, sobre cultura. É isso, obrigada pela oportunidade. Você falou uma coisa que não tem como não te perguntar. Como que você vê essa cena da produção hoje aqui no Vale? Você acha que a facilidade de acesso à tecnologia, você tem várias cidades que têm TV Câmara ou TV comunitária, isso estimula a produção? Tem várias emissoras também surgindo no Vale. Sim, acredito que sim. E tem outras iniciativas aí interessantes aqui em Jacareí. A gente tem um cineclube, né? Que é muito bacana, porque as pessoas que participam do cineclube, que começaram para assistir filmes, iam para lá para assistir filmes, hoje estão produzindo, aliás, há bastante tempo já, né? Mas hoje tem gente que já trabalha com isso mesmo, profissionalmente, né? Que começaram fazendo como hobby alguns vídeos, né? Que é o caso do Vini, né? Que você citou, que foi editor aqui da TV Câmara, começou no cineclube, de brincadeira, né? A Emerson também, né? Emerson fez parte do cineclube, né? Então, eu acho bacana, acho importante estimular esses projetos. É isso. Tati, agradeço mais uma vez a tua presença. Eu que agradeço. Tatiana Baruel, escritora e roteirista. Esse foi o programa Contraplano, discutindo roteiros e literatura. Muito obrigado, até o próximo programa. Contraplano, espaço da produção audiovisual e da cultura na TV Câmara Jacareí.